Olá, amigos, estamos de volta. Somos da CF, Rio de Janeiro, Itaipuaçu, trazendo vídeos curtos sobre doutrina. Estamos no capítulo 6, segunda parte do livro dos Espíritos, falando agora sobre as relações no além-túmulo. Como que se relacionam, como se juntam, como se encontram os espíritos do lado de lá. Poderíamos afirmar que, da mesma forma que aqui, quando estavam vivos, nós nos agrupamos em sociedade, em núcleos e agrupamentos por afinidades, por similitude, por semelhanças, por desejos, por gostos, e assim os conglomerados sociais são feitos. Quando nós estamos aqui na Terra e adentramos no local, quantas vezes não nos sentimos mal ou deslocados? O que é isso? É porque todos nós emanamos a nossa essência, aquilo que temos dentro de nós. E os ambientes, eles são a somatória desses desejos, dessas emanações mentais. Portanto, a gente está falando de energia e estamos falando de afinidades. Quando nós adentramos num ambiente desse e ele não é afeito a nós, a gente sente uma repulsa e quer imediatamente sair, porque não nos sentimos bem. Logo, todos nós iremos procurar locais e pessoas que façam bem para a gente. Isso é da natureza de cada um. Isso é uma questão energética, uma questão de bom senso, uma questão de equilíbrio. Na espiritualidade, os espíritos vão se associar e se buscar e se aglomerar também por similitude, afinidade e energias, por simpatias. E assim eles se buscam, assim eles se preservam, assim eles convivem, assim eles moram, assim eles habitam determinada colônia e não a outra, determinada casa e não a outra. Mas o que frequentemente acontece? Quando nós vamos para a espiritualidade e nós tivemos uma posição muito alta aqui na Terra, tivemos uma prova da riqueza, um cargo altíssimo, éramos uma autoridade. Quando chegamos na espiritualidade, nós temos a ilusão de que nós seremos recebidos com um tapete vermelho, com as honrarias tal qual nós já tínhamos na vida, na matéria. E não funciona assim, meus amigos. Na espiritualidade, os grandes e os pequenos não estão relacionados às suas honrarias, àquelas suas patentes, os seus cargos, o seu status social, e sim aquilo que fizeram de bom, aquilo que fizeram de positivo, aquilo que fizeram não visando o interesse pessoal, mas o interesse em beneficiar a sua evolução espiritual e auxiliar o nosso próximo. Então é extremamente comum espíritos se chocarem porque esperam uma honraria tal, e aqueles que lhes foram serviçais, aqueles que foram subalternos, chegando na espiritualidade, terem uma posição de destaque, uma evolução espiritual, uma luz resplandecente muito maior. Então os pequenos serão grandes, os grandes poderão ser pequenos. Isso não deveria ter nada a ver com o nosso status e posição social, porque nós podemos muito bem ter um cargo de destaque, uma experiência financeiramente relevante e diferenciada e fazermos o bem. Então a qualidade social não tem nada a ver com isso. Nós podemos ter ricos, generosos, ricos, sovinas. Podemos ter pobres, generosos, pobres, sovinas. Podemos ter pessoas da alta sociedade generosos e pessoas da alta sociedade sovinas. Não guarda correlação com a questão cultural, é uma questão de caráter revolucionista e espiritual. Outra questão importante é que quando chegamos na espiritualidade,
queremos ter a nossa casa, a nossa moradia, como aqui tínhamos. Eu morava numa casa assim, assim, assim. Se espera que você vai morar numa casa, num palácio e por aí vai. Não funciona assim. Muitas vezes nós vamos habitar e morar com aqueles que são semelhantes e afins e amores nossos, aqueles que convivemos em outras vidas. Porque para se adquirir uma casa na espiritualidade, necessita-se de bônus hora de trabalho. E as pessoas trabalham não para conseguir a casa, trabalham para fazer o bem. Em virtude desse bem que fazem, fazem jus a terem concessões, dentre elas uma moradia. Então é extremamente comum dividir o mesmo habitáculo. Ah, mas você está falando de moradia, Ernesto? Que coisa esquisita. Como no além-túmulo tem moradia? Existem apenas 3 elementos gerais no universo: Deus, Espírito e Matéria. Logo, tudo que é construção, ela do lado de lá, ela é construção fluídica, com as matérias no estado vaporoso, que podem tomar formas, mas dado a fluidez do espírito, ela se torna, as construções se tornam tão densas como se fosse aqui na Terra, proporcionais a esse espírito. Já na Terra, os materiais que nós manipulamos, e aí não é das alçadas dos espíritos, sim daqueles que estão vivos, são matérias brutas, então matérias sólidas. Mas essas matérias sólidas e as matérias etéreas, elas têm o mesmo princípio, que todas elas derivam do mesmo princípio básico, que chama-se fluido cósmico universal, que é a matéria elementar mais primitiva, que delas derivam todas as outras através de transformações, uniões, junções. Tá bom, meus amigos? Então a vida no além-túmulo, ela é plena, através de cidades, colônias, construções, edifícios, ministérios, disciplinas, mas obedece a requisitos fundamentais, que são os requisitos da hierarquia, mas não da hierarquia imposta, não da hierarquia com eleição, não da hierarquia por favorecimentos, mas e sim da hierarquia por ascendência natural diante daquilo que o espírito fez para galgar postos e níveis superiores pelos seus esforços. E não é uma questão de vaidade, é uma questão de mérito. Logo, essas questões são completamente aceitas e elas não são passíveis de refutação, não são passíveis de revoltas. Até nos espíritos que não se conscientizaram e estão nos umbrais, eles se submetem diante da luminosidade e da energia de espíritos superiores. E quanto mais superior, quanto mais evoluído é o espírito, mais humilde ele será, porque ele não terá nenhum interesse em se aparecer mais do que outros, ou pisotear, ou ser, ou aparecer, porque não existe orgulho e não existe vaidade. As pessoas são o que são pelo simples ato de conquistarem por seus esforços. E isso demanda uma superioridade e ascendência natural, ok? Voltamos já já com outro vídeo. Fiquem todos com Deus.